Janela do Céu. Voltamos com o programa Janela do Céu, compartilhando um pouco da experiência de vida do nosso irmão Bolívar, que há muitos anos tem seguido o caminho do Senhor e graças a Deus, né, teve essa oportunidade e quando recebeu a oportunidade, nunca mais abandonou, nem fraquejou, nem duvidou dos caminhos do Senhor, né, irmão Bolívar? Não, que esperança. Ao contrário, o prazer da minha vida é quando eu lembro assim e que eu sinto, né, as mudanças que Deus fez em mim, né? E principalmente, como eu falei antes, de higiene, sistema de vida, né? Tratamento com as pessoas, tudo isso. Eu comecei a conhecer os caminhos do Senhor e vi que tudo era diferente como eu estava fazendo, como eu estava vivendo, né? Hoje, graças a Deus, eu estou aproveitando, né, essa herança, né, que Deus me deu e principalmente quando nós lemos na palavra que o que Jesus fez por nós, né, por amor. Nós éramos pecadores, né, e Ele derramou o sangue dele na cruz para nos livrar das trevas, né. Então é uma coisa maravilhosa isso. E o amor de Deus, do nosso Pai, é incomensurável, não tem tamanho, nós jamais poderemos imaginar, né, o tamanho do amor de Deus, de Jesus, né, e do Espírito Santo, né, que está dentro de nós, né, que nós baixamos com o velho e levantamos, né, com o novo, né, submergimos. Então é uma coisa maravilhosa isso aí, a vida com Deus é a realidade. Porque eu me lembro que o Pilatos perguntou para Jesus, o que é a verdade? Aí eu fiquei olhando e digo, mas não tem a resposta aqui. Mas depois eu fui entender, porque o Espírito é a verdade, Jesus é a verdade, né? A verdade estava ali na frente dele, ele não sabia por ignorância espiritual, né? Ele não sabia, né? Então, lembro também que a esposa dele mandou um bilhete para ele, dizendo para ele, né? Não te mete com esse justo aí, porque a noite toda eu sofri muito, né, por causa dele, né? Então a gente vê que as coisas com Deus são realidades, é a verdade. Porque, como eu já disse antes, o diabo é o pai da mentira. Então, nesse mundo, tudo é ilusão, né? Tudo é ilusão. Porque a gente pensa que está fazendo, está agradando a Deus, mas nós estamos muitas vezes nos voltando contra os ensinamentos santos de Deus, né? Que nós temos que pedir a todo momento, temos que orar, clamar, para que Deus venha combater, aniquilar e subjugar nos abismos da carne, desalojar e destronar todos os demônios das trevas, espíritos malignos, anjos caídos que se levantam contra todos, contra tudo que é de Deus, né? Nós sabemos disso, né? Temos que estar orando permanentemente, não podemos perder tempo. Muitas vezes antes eu ficava momentos aí de ilusão aí na frente de uma televisão, olhando coisas que não nos pertencem mais agora, né? Que não cabe mais agora, né? Então nós temos que procurar cada vez mais nos aperfeiçoar no nosso comportamento, no nosso sistema de vida perante Deus, porque Ele sabe de tudo, Ele vê tudo. Antes de nós falarmos, Ele sabe o que nós vamos dizer, né? Então é uma coisa maravilhosa, Ele tem tudo sob controle. Então quem é que vai, né, recalcitrar contra os aguilhões, né? O irmão Bolívar falou sobre a oração, né? E o Senhor tem nos incentivado muito a respeito da oração, né? Que a gente precisa batalhar pela fé, tirar momentos de oração. E no seu dia a dia, o irmão tira momentos de oração, de intercessão? Sim. Eu tenho de manhã, pela manhã, às vezes 4 horas, 6 horas, às vezes 8 horas. Tenho ao meio-dia e tenho à noite, que eu agradeço, né, pelo dia que Deus me deu, né? Então eu reconheço tudo que Deus já fez por mim, está fazendo e vai fazer por todos nós, por mim e pelos meus irmãos. Eu oro muito pelos meus irmãos também, né? E sua parentela, né? E não esqueço de ninguém. Os enfermos que estão nos hospitais, aí, enfim, os que estão nos presídios, enfim, todos eles, né? Aqueles que o inimigo está confinando nas casas de apoio, nos albergues, nas casas geriátricas, nos presídios, nos hospícios, nos asilos, na PAI, né? O inimigo está confinando os nossos irmãos ali, né? E nós precisamos orar por eles, né? Porque senão...
E falando também em fazer a vontade do Senhor, em obras, né? Eu sei que o irmão participou bastante do evangelismo, Sim. visitava, né, as casas geriátricas. Exatamente. Como era esse trabalho? O que o irmão sentia? Como foi? Hoje, infelizmente, por causa da pandemia, tá difícil ter acesso, né? Mas quando houve, né, esse trabalho, quais foram as tuas experiências, irmão Bolívar? Olha, irmã, eu sinceramente eu vi coisas horríveis ali nessas casas geriátricas, terríveis. Nos presídios também, coisa horrível. Participei, né, de muitos trabalhos ali, né? E assim como as visitas nas casas, a gente vê e a gente lamenta e fica sentido de ver muitas vezes a ignorância espiritual das pessoas que não querem saber de Deus. Tu tá explicando, tu tá orando por eles antes de falar com eles, tudo, né, para que eles venham aceitar, né, os caminhos do Senhor. Mas tem muitos que não adianta, tu fala com eles. Eu tive a oportunidade de falar com um senhor de 71 anos e com um rapazinho de uns 35 anos. Eles me disseram para mim que eles não acreditavam em Deus. Eu disse, mas ele vai colocar o tribunal dele aqui em cima. E aí como é que vai ser? Como é que tu vai justificar isso? Não deu bola. Tu vê, né? Como é que pode ser as coisas, né? Mas a gente sabe, né? Que o inimigo, ele tá aí, né? Rugindo ao nosso redor para ver quem é que ele pode caçar. É, por isso que a gente tem que estar sempre fortalecido no Senhor. Exatamente. Temos que estar vigiando, orando e vigiando, né? Nunca esquecendo dos irmãos. Vamos orar muito pelos nossos irmãos. E eu peço muito por aquelas ovelhinhas que vão mancando atrás do rebanho, né? Então a gente tem que estar sempre lembrando deles, né? A nossa vida com Cristo, Deus sempre nos dá a chance, né, de nós sentir a presença dele, deixar ele guiar todas as coisas. Deus, ele quer participar da nossa vida diariamente, né? Então, às vezes a gente pensa que a gente não tem tempo, que talvez a gente não tenha disposição, que talvez a gente não consiga fazer certas coisas, né? Mas tudo depende do nosso coração, né? Tudo depende da nossa disposição para Deus no nosso coração. Porque aí, quando eu tenho um coração voltado para Deus, nada é difícil, né, irmão Bolívar? Quando a gente deseja muito fazer as coisas para o Senhor, nada é empecilho, tudo dá, tudo a gente consegue, e é isso que Deus quer ver no nosso coração, né? Orar sem cessar e sem desanimar. É verdade. Então eu lembro, se a irmã me permite, eu lembro que desde menino, desde guri, o que Deus tem feito por mim, olha, eu vou dizer para os irmãos aí, é uma coisa maravilhosa. O que ele me protegeu, o que ele mandava pessoas, sempre de uma maneira ou de outra, né, eu era privilegiado. Eu só tenho o que agradecer, até digo sinceramente, eu não tenho palavras para agradecer, porque eu só tenho muita fé. Porque Deus é poderoso, é misericordioso, cheio de poder e de bondade, misericórdia e compaixão. Então eu agradeço por tudo isso, porque eu sei o que Deus fez por mim. Era no serviço, era quando eu era menino, em casa, né? Quantas vezes Ele me livrou de me afogar. Uma vez até aqui nesse rio Jacuí, tinha um redemoinho e eu entrei naquele redemoinho e não consegui sair. Ainda bem que eu aprendi a mergulhar um pouco. Quando eu vi, tinha um barqueiro, um barco. Deus mandou ele para me salvar. Aí eu entrei para dentro do barco, foi como me salvei. Sempre viu a mão de Deus te cuidando. Ele sempre me ajudando, me cuidando de mim como se fosse uma criança, né? Olha, eu vou dizer para a irmã e para os irmãos, uma coisa maravilhosa. O poder de Deus e o amor dele por nós é muito grande. A gente não faz ideia, né? Mas é uma coisa maravilhosa. E às vezes nem vê o livramento que Deus deu. Por isso que nós temos que agradecer todos os dias, dobrar o joelho, encostar o rosto no chão, se humilhar na presença dele, como Davi fazia, né? Porque nós sabemos que o outro rei, aquele que perdeu a coroa para o Davi, o Saul, perdeu
a coroa para o Davi, porque exatamente por causa disso, porque ele não se humilhava na presença de Deus, não se arrependia, né? Por isso ele perdeu a coroa para o Davi, né? Então é isso que Deus quer de nós, né? Um coração de obediência. Isso, exatamente. A gente que complica tudo, né, irmão Bolívar? Com Deus tudo é simples. E é como eu disse, que Deus está escrito em Lucas 18, né? É orar sem cessar e sem desanimar. Não parem, não percam tempo e não vão pensar mais nas coisas do mundo, porque é pura ilusão. Temos que nos agarrar com Deus. Se não é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, estou sempre orando para que Ele coloque muito amor no nosso coração, né? E amor pelos perdidos, pelos eleitos, né? E amor pela nossa família, amor pelos irmãos, né? E pela parentela deles. Amor por todos aqueles que estão nos presídios, nos hospitais, aí, como eu já falei. Então, é isso aí que nós temos que viver para isso agora, né? Deus nos colocou e nos chamou e nos deu essa responsabilidade, né? De nós calçar o pé e não voltar um passo para trás, mas seguir em frente, né? Nos caminhos de Deus, né? Do nosso Pai. Amém. Então estamos chegando ao final do nosso momento aqui da nossa entrevista. E para finalizar, irmão Bolívar, se o irmão pudesse dar algum conselho, né? O irmão que já teve tantas experiências de vida, já recebeu o Senhor há muitos anos, né? E sempre perseverou. Qual o conselho que o irmão dá para aqueles que estão nos assistindo, que estão acompanhando essa entrevista, para que também possam perseverar no Senhor, né? Porque o irmão já passou por várias coisas, né? Já até saltou de paraquedas, né? Trabalhou em lugares difíceis, já viveu tantas coisas. Então já chegou à conclusão que só Jesus, né? Para nos dar que uma vida sem Deus não vale a pena. Eu quero que meus irmãos lembrem sempre que o inimigo, o prazer dele é separar casais, é tentar nos tirar da presença de Deus, né? Então ele está sempre trabalhando para diminuir a nossa fé, para tudo aquilo que vem de encontro aos santos ensinamentos. Então que os meus irmãos estejam alerta e orem muito, né? Se humilhem na presença de Deus, como eu já falei, e lembrem que sempre tem alguém precisando da nossa oração, né? Da nossa intervenção. Quando for possível, vão nas casas, peço a direção do Espírito Santo, né? E vão, eu sei que cada um já tem o seu território, né? Para trabalhar, né? Então isso é muito importante. Eu tenho o território de Manassés, né? Então é muito importante. Eu já fiz todo aquele território e vou refazer de novo, em nome de Jesus, né? Não podemos ficar parados e esperando que alguém nos empurre, porque Deus já nos deu, né, a direção e o poder, né, para fazer essas coisas, de enfrentar, porque nós temos que lembrar que nós temos que enfrentar o inimigo e não ceder terreno para ele, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, vamos perseverar até o fim. Amém. Amém. Obrigado, irmão, por vir aqui compartilhar conosco, contando suas experiências, né? E que Deus possa usar sempre, né, o irmão, amém, aquilo que Deus tem propósito, sim, e possa usar sempre na obra do Senhor, que com certeza Deus ainda tem bastante coisa para realizar, em nome de Jesus. Saúde, paz e amor para todos nós, amém, e Jesus no coração. Amém. Então nós ficamos por aqui, que Deus te abençoe e você possa seguir firme, né, como o nosso irmão aqui comentou, possamos abrir os nossos olhos, porque o inimigo está sempre nos rondando para nos tirar da presença de Deus, mas que a gente siga firme com Cristo, buscando na palavra, na oração, para que a nossa fé venha sempre estar renovada com o Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. Deus abençoe a todos os meus irmãos. TV Menorá apresentou Janela do Céu. Um programa com entrevistas. Janela do Céu.